É muito surreal, sabe? Pensar em correr 42, 195, né? É muito bacana, é muito emocionante, né? E depois que eu fiz a maratona, eu falei, gente, e agora? Agora eu posso conquistar o mundo. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Começando agora mais um episódio do Endorfina Podcast, mais uma conversa espetacular. Aliás, quero começar aqui agradecendo a indicação dos ouvintes que sugeriram a Andréia e a mais recente, eu acabei anotando aqui, foi a Juliana Slaviano e sugeriu a Andréia e eu, depois dessa conversa, eu entendi exatamente qual foi, pelo menos, um dos motivos de ter sugerido a Andréia. Então, muito obrigado, Juliana. E esse motivo é exatamente o que eu já falei de alguns convidados amadores aqui. São pessoas que encaram o esporte com seriedade, mas não acima de tudo, não numa seriedade que, de repente, torna a atividade esportiva, torna a competição um fardo ou uma obrigação ou um motivo de frustração. E é isso que vocês vão ouvir aqui dessa advogada mineira que acabou ingressando na corrida por um motivo bem curioso e ela está casada há 25 anos também com um corredor que foi a pessoa que acabou introduzindo ela na corrida, nas corridas de montanha, nas corridas nos trail running, e foi uma conversa espetacular. A gente falou aqui sobre o gosto pelas distâncias, como é que ela foi evoluindo de uma não corredora até uma corredora que participa de provas aí de vários dias. A gente falou aqui sobre a relação de viagem e corrida na dinâmica aí do casal. A gente falou de energia, de vitalidade. Ela, vocês vão perceber que é super expansiva, é uma moça que está sempre com um sorriso no rosto, e falamos, claro, de perrengues, falamos aí de experiências, de motivações e de histórias, acima de tudo, bastante histórias aqui da Andréia Vidal. Então, tenho certeza de que vai ser mais um episódio aí para inspirar vocês, para trazer bastante energia legal para vocês e uma maneira de encarar o esporte que, como eu falei aqui agora, eu acho que é uma maneira bem interessante para quem é amador, para quem é profissional também, mas profissional já muda aí bastante um pouco. Bastante um pouco não, né? Já muda bastante aí a maneira a responsabilidade, né? Mas para amadores eu acho que essa é a melhor maneira, você encara com seriedade, você se dedica, mas ao mesmo tempo você não torna aquilo a tua única coisa, o teu alicerce da tua vida, aquilo que vai te causar eventualmente muito mais frustrações do que te dar satisfações, e é assim que me pareceu essa conversa aqui com a Andréia Vidal. O episódio da semana passada também foi um episódio muito legal, que abordou um pouco desse tema com o piloto profissional Marcus Baumgart, piloto de rally, e que escolheu, pratica esportes desde muito cedo, né, mas ele acabou se tornando aí um piloto profissional de rally, várias vezes campeão do Rally dos Sertões e tudo mais, mas ele, mais recentemente, aí, a partir de 2013, começou a pedalar, e aí ele encara o pedal também com uma seriedade legal, a ponto de participar, inclusive, de Race Across America ou do Letap, que aconteceu agora aí algumas semanas lá em Campos do Jordão, mas sem deixar que isso cause frustrações nele, simplesmente aproveitando o melhor que o esporte tem para contribuir nas nossas vidas. E se você é um ouvinte do Endorfina, você sabe que eu prego isso, eu vivo isso há muitas e muitas décadas, e eu acho que esse é o grande valor do esporte, agregar pra gente coisas que normalmente, se a gente não pratica esporte, elas até podem acontecer, mas acontecem de uma maneira muito mais esparsa ou muito mais esporádica. Através do esporte a gente tem vivências incríveis. Então é isso, sem mais delongas aqui, quero agradecer a todo mundo que está ouvindo, curtindo e seguindo
ouvindo o Endorfina Podcast, seja no Spotify, seja na Apple Podcasts. Aliás, na Apple você pode atribuir lá umas estrelinhas e fazer um review, deixar lá um pequeno texto, uma avaliação do que você acha do Endorfina. Isso não só é legal para mim, conhecer um pouquinho melhor vocês, mas também para outros ouvintes que vão aí através do Apple Podcasts pesquisar sobre podcasts e vão ler lá as resenhas de quem escreve sobre o Endorfina. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado a vocês que entram em contato comigo, como a Juliana, sugerindo convidados e convidadas, obrigado a vocês que estão vendo, assistindo aos vídeos no YouTube, comentando comigo o que vocês têm achado dos clipes que eu coloco, inclusive desse episódio aqui de hoje com a Andréia, lá no meu canal Endorfina TV com Michel Bogli no YouTube, e no meu site endorfinabr.com você encontra, além de ouvir esse episódio todos, você encontra links para as redes sociais dos meus convidados, para assuntos conversados em cada um dos 230 e poucos episódios que eu já gravei desde junho de 2017. E lá também você encontra uma maneira de assinar a newsletter semanal que eu envio. Aliás, eu recomendo uma newsletter bem legal. A dessa semana está bem bacana. Um e-mail curto com notícias e coisas que eu gosto de compartilhar, reflexões que eu gosto de compartilhar com vocês. Lá também você encontra no meu site maneiras de apoiar financeiramente esse projeto. Isso ajuda, sempre é muito bem-vinda. Um link também, claro, para o meu canal no YouTube e as redes sociais do Endorfina. Então é isso, pessoal. Vamos lá para mais uma conversa do Endorfina Podcast, mais uma conversa interessantíssima. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Esta mineira de Belo Horizonte começou a correr aos 18 anos. Ao contrário da maioria das pessoas, não foi para manter a forma, tampouco por recomendação médica. Ela começou a correr por ciúme mesmo. Desde então, conquistou o coração do então namorado, formou-se em direito, casou e, ao lado do marido, viajou o mundo atrás das experiências mais diversas nas maratonas e ultramaratonas, no asfalto e fora dele. No alto dos seus 1,55 m, ela esbanja vontade e energia. Correu incríveis 24 maratonas em um intervalo de 8 anos e 20 ultras em 6 anos, desde quando estreou nos 89 quilômetros da Comrades Marathon, a prova mais famosa do mundo na categoria. É com prazer que recebo hoje a advogada e ultramaratonista, a grande e pequena doutora Andréia Monteiro Vidal Ferreira. Seja muito bem-vinda, Andréia. Muito obrigada, Michel. Nossa, adorei. Andréia, você acabou de participar de uma prova muito legal, né? Uma prova que, pelo que eu olhei no site, parece muito interessante, a Ultra Monterosa, entre a fronteira da Itália com a Suíça, mas, né, para quem te acompanha já, não sei se, acho que a maioria das pessoas que está nos ouvindo te acompanha nas redes sociais, já viu que a tua experiência não foi tão boa quanto poderia ter sido, ou não foi nada boa. Agora eu quero ouvir de você, né? Fala um pouco aí como é que foi a tua experiência e as suas reflexões ainda com o sangue quente, né? Porque talvez daqui a 6 meses mude um pouco, mas, enfim, como é que foi essa experiência lá na fronteira da Suíça com a Itália? Então, foi muito frustrante, Michel, assim, não terminou do jeito que eu nem imaginava, sabe? Eu estava indo muito bem, cheguei no quilômetro 85 e estava muito bem, passei pelo ponto de corte, que era exatamente no quilômetro 85, e estava seguindo super bem, estava caminhando muito bem, e comecei a seguir, estava faltando mais 20 quilômetros para a chegada. A partir daí eu já não tinha mais nenhum ponto de apoio, não tinha nada. Era só muito pouco já, né? Embora faltasse muito em termos de distância e de tempo, principalmente, mas sim, você já está bem para lá né, assim, bem vendo a linha de chegada já. Minha previsão era de umas 6 horas ainda de prova. Eu faria ainda esse trecho em 6 horas. Então eu fui seguindo, era de noite, isso era de madrugada, 4 horas da manhã de madrugada, tava com muita neblina mesmo, cansaço, obviamente, eu estava com 22 horas de prova, eu fui seguindo a marcação. Eu tive muita dúvida em vários trechos, isso foi bem no final mesmo, acho que junto o cansaço, obviamente, né? Eu não consegui achar a marcação, mas eu achei a marcação. Eu não sigo prova sem achar a marcação, obviamente, né? Uhum. A gente sabe disso, né? E eu fui seguindo, corri 11 quilômetros no caminho errado. E quando eu fui perceber, já estava de dia, inclusive, né? Já tinha amanhecido, estava o dia claro. Foi quando eu parei e vi que tinha 2 bifurcações, as duas tinham marcação. Falei, tem alguma coisa errada, obviamente. Fui pegar meu telefone,
para ver o GPS da prova, que a gente corre o tempo inteiro monitorada pela prova, né? E eu vi que eu estava completamente fora da trilha, tipo, muito fora da trilha. Aí, graças a Deus, estava funcionando o meu telefone, eu consegui colocar para seguir para o último ponto que eu tinha passado, que era uma cidade, inclusive. Eu falei, vou voltar para essa cidade e ver se eu consigo voltar para a prova. Só que eu não sabia que essa cidade era exatamente no quilômetro 85, que eu tinha passado há 11 quilômetros atrás. Só que por onde eu voltei, eu não voltei 11 quilômetros, obviamente. Eu fiquei dando muita volta. Depois que eu pus o meu mapinha, que eu baixei no Garmin, eu dei muita volta, bicho. Eu fiquei indo, voltando, passava para um lado, passava... Terrível, assim, muito terrível. Eu dei muita volta mesmo, eu fiquei bem perdida. Que nem eu falei, eu não fiquei perdida, assim, tudo tem plaquinha lá para teleférico, para ir para montanha, para tudo. Eu não estava perdida se eu precisasse. Esse trecho era na internet. Suíça ou na Itália? Não corremos na Itália esse ano, por conta da pandemia. A prova que largaria da Itália, ela só foi feita toda na Suíça esse ano por conta da pandemia. Por conta da pandemia. A gente largou de Graken e chegou em Graken. A gente foi um círculo, como se fosse um círculo, entendeu? Então, diz que é o pior pedaço, inclusive é na Itália. Eu falei, cara, eu não quero nem imaginar, porque a Suíça já foi sofrido. Gente do céu, não quero nem imaginar na Itália. Então, eu tava assim, de carro, saindo de Sasfir, que é o último ponto, 85, eu estava a 21 quilômetros de Graken, que era a chegada, entendeu? E era 20 quilômetros pela montanha também, inclusive, né? Eu voltei e não tinha mais tempo hábil para terminar a prova. Eu voltei e acabei abandonando. Meu marido, eu até liguei pro meu marido chorando, ele vem para cá, segue, faz, independente do horário que você chegar. Eu ia perguntar isso agora. Mas eu não tinha cabeça, minha cabeça ficou muito ruim, eu fiquei muito chateada, muito decepcionada, porque primeira prova pós-pandemia, né, a gente naquela felicidade de passar do ponto, de estar tudo certo, entendeu? E de repente no final eu errar. Entendeu? Então foi muito decepcionante. É um golpe muito grande, enfim. E tem toda essa questão, né, que você está cansado, Sim. que você já está, né, debilitado fisiologicamente, quer dizer, até o raciocínio fica um pouco mais comprometido. Sim, com certeza. E às vezes é isso, você entra num vale tão grande psicológico que daí fica muito mais difícil de sair se fosse numa outra situação, né? Agora, assim, com essa experiência, né, ainda fresquinha e no calor da emoção, assim, o que você tira de aprendizado? A prova é bacana, pelo menos, assim, o visual, uma prova que você voltaria. Não, eu voltaria não, eu vou voltar. Assim, eu vou voltar e completar, eu vou voltar. Claro, isso aí. É uma das provas mais bonitas que eu já corri. Eu achei que eu não viria nada tão bonito como o Mont Blanc, que eu acho uma das provas mais lindas, mas lá, Monte Rosa é surreal. As paisagens são assim de tirar o fôlego. Suíça é muito bonito, né? Tudo é muito lindo, tudo muito bonitinho, muito certinho, sabe? Eu fiquei apaixonada. É uma prova e muito mais difícil que o Mont Blanc, inclusive. Eu que já fiz uma das distâncias do Mont Blanc é o CCC, são 100 quilômetros com 6.000 de ganho. Lá era 105 com 6.900 de ganho. Então lá é uma prova muito mais difícil, com mais altimetria, mas eu volto com certeza, e o aprendizado que eu tiro disso aí, assim, eu preciso de um Garmin novo, obviamente, para pôr o GPX nele, claro, se eu tivesse isso não teria acontecido. Não vou nem falar que eu não prestei atenção, porque 22 horas acordada, correndo, caminhando, a gente tá cansado, obviamente. Eu tinha muita perna, vou te falar, eu terminaria a prova super bem com perna, mas a cabeça vai falhando, né? A privação de sono, né? Então, eu acho que eu preciso só de um Garmin novo, Michel, e voltar lá para completar essa prova, com certeza. Strava apresenta O Atleta em Você. Final de 2014, eu perdi minha mãe de câncer. E aí, até o final de 2019, eu vivi uma vida muito mais desregrada. Ela faleceu com 63 anos, acho que para os tempos de hoje é muito cedo para a expectativa de vida. Não que eu estivesse indo pelo mesmo caminho, mas com o estilo de vida que eu tinha, acabava que sim.
Até que em 2019 eu decidi que eu não queria mais esse estilo de vida e passei a começar a entender o que eu precisava fazer para me cuidar, para ter uma vida mais saudável, uma vida mais com uma rotina um pouco melhor. Esse processo de mudança de estilo de vida, ele foi muito... No início foi muito difícil. Em nenhum momento eu pensei em abandonar, de fato, assim. Eu comecei a enxergar os resultados e isso vai motivando a gente. Eu tenho uma rotina bem intensa hoje. Eu malho todos os dias por semana. Eu tenho uma divisão entre aeróbico, funcional e corrida. Não tem um dia que eu não treine, nem que seja uma coisa muito rápida. É o meu gatilho inicial, é ter uma velhice saudável, ativa, com qualidade de vida. Eu me vejo como uma pessoa amadora, só querendo melhorar todos os dias, assim, cada dia é um dia. Eu sou Mari Balestra e eu encontro o atleta em mim todos os dias tentando fazer alguma coisa melhor por mim. Strava, o atleta em você. Esse foi o depoimento da Mari Balestra, uma atleta Strava. Existe um atleta em cada um de nós e nem sempre é fácil reconhecer e deixar esse atleta interior desenvolver todo o seu potencial. O Strava apresenta O Atleta em Você, uma série em 8 partes de pessoas normais compartilhando suas experiências como atletas. Você pode curtir o app Strava com assinatura Premium por 30 dias pelo link strava.com/O Atleta em Você. Confira ao final desse episódio a segunda parte da série O Atleta em Você. Nos esportes, sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Saiba mais em probiotica.com.br. E esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do Mercado Livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram Bovem_energia. Você contou aí agora da sua última empreitada, né, que você acabou de participar na Itália e na fronteira da Itália com a Suíça. Mas eu falei aqui na introdução, não precisa ser um matemático para fazer as contas aqui, né, Andréa? Mas contando que 2020 você não correu nada, né? Tua última prova foi em 2019, nas Ilhas Reunião, e eu quero falar dessa prova. Uhum. Mas você correu 24 maratonas em 8 anos, o que dá uma média de 3 por ano. Uhum. E ainda por cima, nesses mesmos 8 anos, em 6 anos você correu 20 ultras, quer dizer, que dá mais ou menos 3,3. Isso aí dá dando uma média, então, quase que de 6 provas entre maratonas e ultramaratonas por ano. Uhum. E aí, como diria um amigo meu, você está correndo do quê? Ou para quê? Ou de quem? Ou para onde? Então, não tô correndo de nada, na verdade. Eu tomei muito gosto pela corrida. Como você contou aí, eu comecei a correr por ciúmes do meu então namorado, hoje meu marido, Francisco Ottoni, né? Eu encontrei com ele correndo aqui numa pista de Cooper, aqui em Belo Horizonte, com uma moça. Era início de namoro, eu muito ciumenta, nova, 18 anos, né? Fiquei com ciúme, eu pensei, se ele quer a companhia para corrida, eu vou começar a correr, obviamente, né? Comecei a correr, gostei, e a moça era prima dele, não precisava daquilo tudo, né? Não precisava ter começado a correr, mas eu gostei muito. Eu comecei a correr numa época, inclusive, que não existiam provas em Belo Horizonte, a gente ainda não tinha nem Volta da Lagoa da Pampulha, que é uma prova de 99, se não me engano, a primeira edição. Circuito das estações só surgiu nos anos 2000 e pouco também. A gente não tinha nada aqui. Eu corro por gostar de correr, dessa endorfina da corrida, sabe? Uhum. Que me faz muito bem. É o que eu adoro. Eu falo, essa pandemia que o pessoal deixou de correr porque não tinha prova, isso pra mim não fez diferença nenhuma. Porque eu gosto de correr por correr. Eu não tô correndo para a próxima prova. Isso, claro que é muito bom, é muito bacana correr uma prova, né? Mas eu gosto de correr, ponto, acabou. Eu vou lá e corro, entendeu? Uhum. Pelo puro prazer da sensação que a corrida proporciona, que enfim, eu também sou suspeito para dizer, mas que é muito legal, né? Exatamente. E agora,
A tua história, e eu quero explorar um pouco isso aqui, porque desde 1996, você não parou de correr até hoje, e são 25 anos, então, correndo. Só que você não fazia nenhuma atividade física até então, até os 18 anos, você não passou pela fase da aeróbia, né? Eu não sei como é que era em Belo Horizonte, né? Mas aqui em São Paulo a gente teve, né, essa fase, né? Eu lembro muito bem da ginástica aeróbia, ou sei lá, de academia, aquela fase que você está no colegial e de repente você quer fazer alguma coisa, sei lá, para ficar mais fortinha, ou... Você não passou por isso? Não, Michel, não cheguei nem perto disso. Como você falou, do alto dos meus 1,55 m, educação física no colégio, eu era péssima em tudo. Vôlei, basquete, handebol, não usava até altura pra nada, mas eu sempre fui muito atrapalhada, muito destrambelhada. Eu quebrava a mão, o dedo, jogando handebol na hora de pegar a bola. Eu era não dava certo com esporte, entendeu? Nunca gostei de esporte. Inclusive, quando eu entrei pra faculdade, foi a primeira coisa que eu peguei, foi atestado pra não fazer educação física. Eu falei, gente, não é possível estar fazendo direito, pra que educação física? Eu não quero mais isso na minha vida. Eu odiava educação física, olha que coisa. Então eu não cheguei a fazer nada, eu não gostava de esporte nenhum, nada me encantava, balé, nada disso me vinha pra fazer, entendeu? Foi realmente só na corrida mesmo que eu encontrei um esporte que eu falo, gente, adoro. Não, como diz meu marido, não sei andar de bicicleta, assim, eu sei. Mas se você me pedir para olhar as horas, eu não vou olhar, porque eu não tiro a mão do guidão, eu sou péssima. Natação também, eu só não me afogo, entendeu? Então, é a corrida só ela realmente quando eu descobri que ela me encantou, o resto nada, nunca fui de esporte. Cara, curioso essa história, né? E você não tinha nem estímulo dos teus pais, ou sei lá, você tem irmãos, eu não sei, que de repente faziam uma natação, sabe aquela coisa da escola? Ainda mais a gente, nem na época do ginásio, mas assim, vamos fazer uma natação, vamos fazer um balé, né? Um judô, aquela coisa que é bem tradicional. Você não teve isso? Nada, não. Os irmãos, o irmão ainda jogava um futebol, né? Que é normal do menino, né? Mas não, a irmã nunca fez nada, eu nunca fiz nada. Os pais também eram sedentários, eu não tinha nem esse exemplo dentro de casa, não tinha nem exemplo de familiares, inclusive, que fizessem esporte, sabe? O esporte, na verdade, apareceu na nossa família, foi comigo, e hoje em dia eu tenho uma prima que luta karatê. O resto não tem ninguém assim, entendeu? Voltado para o esporte. Nunca tive esse exemplo de nada. Que bacana, cara, a história bem diferente, bem curiosa, né? Porque normalmente a pessoa pratica alguma coisa, né? Com raras exceções aqui no Endorfina, pelo que eu me recordo, eu recebi algum convidado que, enfim, não teve contato com esporte na infância. E eu ia falar isso mais pra frente, mas já vamos falar agora, já que você tocou no assunto. Por esse teu currículo, por essa média, né, de provas, eu falei, bom, ela vive para correr, para competir, perdão, né, para participar das competições, embora amadoristicamente, eu já entendi que você é uma corredora mesmo que curte participar das provas, mas para você, esse ano da pandemia, claro, né, tirando todo o lado ruim da pandemia, enfim, as provas não foram, assim, não te afetaram tanto na tua motivação, a ausência de provas não te afetou tanto na tua motivação para sair correndo ou indoor ou na rua mesmo? Não, graças a Deus não. Eu, inclusive, comecei a fazer até bike também dentro de casa, sabe? Claro, Porque, óbvio, a gente diminuiu muito o volume. Eu ia começar a treinar para uma prova de 170 em 2020, 120 e nenhuma delas aconteceu, né? Então, a gente diminuiu muito o volume de treinos, mas em nenhum momento, Michel, nenhum mesmo, eu deixei de treinar. Eu comecei Belo Horizonte, a gente tem vários lugares para você correr. Quem quer correr dá seu jeito, eu falo isso, a corrida é o esporte mais democrático que a gente conhece, põe seu tênis e sai correndo pra rua. Então eu ia correr em lugares que a gente sabia que tem menos gente correndo, eu não fui na Lagoa da Pampulha, que é um lugar que a gente sabe que o pessoal vai pra praticar esporte, entendeu? Eu fui em lugares que não tinha ninguém e continuei correndo do mesmo jeito, e mesmo porque era bom pra saúde mental também, né, Michel? Claro. Foi um ano muito difícil, uma coisa que a gente nunca esperou viver, uma
pandemia, uma coisa, né, muito diferente de tudo que a gente já passou, então a corrida realmente era meu escape ali, entendeu? O meu momento que me trazia endorfina, que me deixava bem, que me deixava feliz, sabe? Então eu não parei em nenhum momento de treinar, eu continuei treinando, correndo, diminuí volume, parei de treinar especificamente, obviamente, mas continuei com a corrida. As provas realmente, o fato de não ter prova não fez diferença, não. Você acha que esse, né, eu falei disso outro dia no e-mail que eu envio toda sexta-feira aí para os meus assinantes, que a gente nunca mais vai esquecer desses 2 anos, né? A não ser que venha uma pandemia daqui a 3 muito pior, né? E a gente vai deixar essa aqui renegada, mas oxalá não vai acontecer. Mas assim, foi um ano também de muitos aprendizados e muito se falou. Hoje em dia não se fala mais, até porque a gente já está num momento, não é pós-pandêmico, mas a gente já está mais para lá do que para cá. Mas você acha que a maneira como você vai olhar para a corrida de agora em diante, ou já está olhando, né, em 2021, a gente está gravando esse episódio agora no segundo semestre de 2021, mudou justamente por esse aspecto, por você perceber que a corrida te faz tão bem, além, claro, né, das viagens, de toda a experiência, enfim, de viajar o mundo, no teu caso, para correr, de ter relacionamento, de estar aí parceira do Kiko, né, há tantos anos também correndo ao lado dele e tudo mais, né, eu já entendi que a corrida faz parte da vida do casal, não é só a sua vida, nem só a vida dele. Mas você acha que, de repente, a maneira como você vai enxergar a corrida vai ser mais... Como é que eu posso dizer? Você vai apreciar mais a corrida justamente pelo fato da pura corrida, da corrida ter te feito passar pela pandemia de uma maneira mais saudável, talvez mais fácil, mais leve, uma válvula de escape e tudo mais? Sim, com certeza, Michel. Eu até falo isso, que a gente aprendeu também que a gente não precisa, a gente veio de uma fase, logo que a gente começou a fazer ultramaratonas, emendando muito uma prova na outra, que a gente sabe que é muito desgastante, né? E a gente viu que a gente não precisa disso. A gente terminou um ciclo de treinos, fez uma prova, então a gente viu que a gente não precisa desse tanto de prova, uma encavalada na outra, entendeu? Só a corrida, sair para correr é o suficiente pra gente. Óbvio que viajar, participar de provas, né, é sempre muito divertido, a gente ama essa parte, que nem você falou, uma coisa do casal mesmo, a gente não tem filhos, a gente só tem os nossos cachorros, né, que é como filho, mas a gente optou por não ter crianças, então a gente vive realmente essa coisa do casal, onde a gente mais tem ligação na corrida, né? Então a gente viu que não precisa disso tudo, sabe? A corrida realmente somente ela basta pra gente, entendeu? Sem precisar de prova, sem precisar de nada, com certeza. E a gente percebeu pelas redes sociais, né, que também é uma fatia, né, da vida das pessoas, a gente tem que ter essa percepção de que não necessariamente é o que a pessoa é de fato 100%. Sim, longe. Mas a gente percebeu que muita gente também desabafava nesse sentido, né, tipo, agora não tem prova, eu tô desmotivado, teve gente que, enfim, né, parou de fazer atividade física, ou diminuiu muito, ou enfim. Mas eu acho que foi um momento também, uma oportunidade de aprendizado para as pessoas praticantes de atividade física, de que, cara, a atividade física por si só, ela já é um prazer. Independente se você vai correr do outro lado do mundo, ou se você vai ganhar ou bater o teu recorde pessoal, o que quer que seja, né? Então, acho que surgiu aí uma oportunidade também da gente refletir. E bacana ouvir isso, porque eu arriscaria dizer antes da nossa conversa que você se chateou pelo fato de não ter competições. Agora, você lembra quando é que foi o último dia que você e o Francisco deixaram de falar de corrida por um dia inteiro, assim, que o assunto não foi corrida por nenhum momento? Seja para combinar o horário do treino, seja para combinar, olha, a gente precisa agora então reservar o hotel para nossa próxima viagem, olha, o dólar subiu, a gente vai agora gastar muito mais na viagem. Meu Deus, não faço a mínima ideia, sempre tem corrida durante uma parte do nosso dia, é muito difícil. A última vez assim, que a gente não tenha falado provavelmente foi antes da gente correr nossa primeira maratona. Ele fez em 2010, eu fiz a minha em 2012, então foi quando a gente realmente entrou muito nesse mundo da corrida, entendeu? Antes disso,
A gente era bem mais sossegada, a gente já chegou a viajar e mal corria na viagem, é impensável uma coisa dessa hoje em dia, né? Nem que seja para dar um trotinho de 5 quilômetros a gente vai, né? Então, mas realmente eu não me lembro, não, de não falar de corrida de jeito nenhum. Agora uma outra curiosidade, né? Porque você começou a correr depois dele, né? Por essa razão que você já falou aqui. E depois você foi pegando gosto pelo negócio, né? E eu acho que para ele foi excelente, ainda mais começo de relacionamento, uma delícia. Você também, vocês, né, um casal jovem e tudo mais, legal. Mas o legal foi que, eu queria que você falasse um pouco disso, a impressão que dá é que vocês foram evoluindo mais ou menos no mesmo ritmo, para chegar onde vocês estão, né? Correndo essas provas ultramaratonas e tal, né? Foi assim mesmo ou de repente ele foi sempre um pouco mais intenso e você teve que correr atrás, ou de repente você passou na frente dele nessa questão de intensidade e tudo mais? Porque faz parte da evolução também, né? Evolução não no sentido de sempre para frente melhorar, mas no desenvolvimento, o casal ir adquirindo, depois de 25 anos, mais ou menos o mesmo gosto, né? Porque é uma questão de que vocês, né? Uma coisa leva a outra, né? Como é que foi essa evolução da corrida na vida de vocês como casal corredor? Não, na verdade ele ia na frente, ele foi na frente e me dando exemplo, né? Então aquilo ia me encantando e eu ia gostando. Ele fez a primeira maratona dele em 2010, eu fiz em 2012. A Conrads, que eu falo que é um marco, ele correu a Conrads em 2013. Eu tinha começado a fazer maratona em 2012, então quando ele falou assim, vamos, corre e tal, eu falei, cara, você tá doido? Eu vou correr 89 quilômetros, pelo amor de Deus, 2 maratonas, mais que 2 maratonas, isso é impensável pra mim, nunca. Chegou lá na África do Sul, aquela coisa toda, e eu fui pro estádio aguardar a chegada dele. Na época, esse estádio da chegada tinha uma parte só para os estrangeiros, separado e tal, e eu vendo aquela chegada, aquela emoção, e uma parte que me marcou foi um brasileiro chegando, um cara caiu na nossa frente, e esse brasileiro parou e ajudou esse cara, jogou um spray na perna dele, colocou o braço para segurar dele e passou pelo pórtico. Aquilo, chorava igual uma criança emocionada com aquilo tudo, né? Francisco chegou e tal, sorrindo, todo feliz, né? Ele terminou a prova e tal, fui lá encontrar com ele. Ele, pelo amor de Deus, nunca mais eu corro esse trem. Que loucura que foi essa, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falou. Terminou de falar. Eu falei que, amor, você vai ter que correr, porque ano que vem eu quero fazer a Conrads. Ele não... Eu falei, ninguém mandou você me trazer. Eu quero fazer a Conrads agora. Aí eu fiz a Conrads, aí ele já tinha ido pra trilha, inclusive, em 2013, ele fez a primeira prova de trilha dele. Aí eu resolvi, em 2014, já que eu tinha feito 89 da Conrads, eu falei, eu vou fazer trilha também. Aí fui fazer trilha, aí ele começou a subir as distâncias, né? Uma época até a gente estava até juntinho, tinha feito, no mesmo ano que ele fez a prova de 120, eu fiz a mesma lá no UTMB, inclusive a mesma distância, até que chegou a primeira 100 milhas. Aí a primeira 100 milhas ele fez primeiro, e isso foi muito bom para mim, né? Ter a experiência dele, ele poder me passar essa experiência para eu poder completar a minha primeira 100 milhas. Mas ele sempre vai na frente, inclusive essa prova da Suíça, né? O Monte Rosa, ele brinca comigo que ele correu 170 e a minha era Kids, a minha era só 100. Entendi. Agora, sempre que ele vai fazer uma prova que você não vai, né? Se ele tá um pouquinho na frente, né? Vamos dizer assim, uma prova na sua frente, questão de desbravar distâncias e tal, você sempre vai assistir. Ou acontece às vezes de não casar, de você falar, não, agora essa eu não vou, tô aqui muito atolada de trabalho, alguma coisa assim, ou vocês também têm esse acordo conjugal, tipo, olha, nós vamos programar nosso ano, as férias vão ser no período tal a tal, vamos nos organizar, e aí sim a gente vai escolher para onde e qual corrida que a gente vai fazer. Não, é sempre junto. Eu nunca mais assisti nenhuma prova dele, eu sempre participei. Ah, legal. Porque eu ia falar...
Entendi. Foi a única, foi só entendi. Quando ele foi fazer a primeira maratona dele, o resto tudo eu podia fazer uma distância menor. Quando ele foi correr Fiord, ele fez 100 quilômetros, eu fiz 70, entendeu? Eu nunca mais fui para assistir nenhuma prova. Tá. Eu sempre fui para correr, sempre. Porque eu ia falar, bom, você vai também, assiste a prova, vê como é que é legal, porque você já vai com uma informação um pouco mais, com mais informação a respeito daquela prova, né? Então você chega um pouquinho mais preparada, vamos dizer assim. Mas legal. Agora, já teve aquela fase no relacionamento de vocês, por exemplo, que você estava correndo melhor do que ele e que ele começou a ficar, então, um pouco incomodado, vamos dizer assim, ou sempre ele está na frente, ou não é isso, você às vezes está na frente, às vezes ele, em questão de tempo ou de meta? Não, eu nunca passei ele, nunca. Eu falo, eu sou a corredora resistente. Eu nunca fui rápida, nunca fui uma corredora rápida. Francisco já correu 2 vezes Boston, ele já conseguiu que é a sua que falta, né? Ele já conseguiu qualify, ele consegue super tranquilamente qualify para Boston. Ele é um corredor rápido, ele consegue correr rápido. Eu falo que eu tenho qualify para Boston, só falta a idade, o meu ao contrário, eu tenho que ficar mais para pegar esse qualify. Mesmo nas grandes distâncias, assim, ele sempre chega, ele fala, ele completa, se ele completar em 24 horas, quer dizer que eu vou completar em 36. Eu sempre corro o dobro, metade a mais do que ele. Eu sempre sou bem mais lenta do que ele. Quando a gente sai para treinar, a gente sai junto, mas a gente nunca corre junto, porque a gente sabe que tanto eu tentar acompanhar ele vai ser difícil para mim, e ele me acompanhar vai ser ruim para ele, né? Não, eu nunca passei ele nada. Entendi. Eu já completei provas que ele não completou, mas foi porque machucou, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Mas passar não. E ele também encara a corrida dessa maneira, como você falou agora no comecinho, com relação aí a não necessidade de estar competindo o tempo inteiro. Ele também, enfim, ele reagiu dessa maneira, principalmente no ano passado? Mais do que eu até. Poxa, ele começou a correr, acho que Francisco tinha 17, 16 anos, há muitos anos atrás, entendeu? Então ele sempre gostou de correr mesmo, sabe? E ele é funcionário público e resolveu fazer outra faculdade agora, inclusive. Ele tá fazendo educação física. Tá adorando, tá quase formando. Ele é formado em Direito também, igual eu. Então ele resolveu fazer educação física agora. Ele ama, é só por correr mesmo. Ele gosta da corrida. Legal. E o que te levou, assim, o que você acha que a corrida fez uma moça, né, que não fazia nenhuma atividade física e de repente experimenta a corrida, adora a corrida, né, e segue correndo nos últimos 25 anos? O que a corrida trouxe? E já emendando, assim, o que depois a maratona te proporcionou que foi mais legal e te atraiu tanto, né, ao ponto de você também já ter evoluído até para as ultramaratonas, assim? Qual que é a tua relação pessoal e afetiva com a corrida? Eu acho que a corrida no início, aquele grupo de amigos da corrida, é sempre uma coisa muito boa, né? Eu era sedentária, minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, são todos diabéticos. Eu não sou exatamente por causa da corrida, então a corrida ainda por cima me trouxe a saúde. Uau, que legal. Que é muito importante, que é muito bom, nossa médica fala isso, entendeu? Ela me trouxe a saúde, ela me trouxe o bem-estar, ela me trouxe a calma, assim, para refletir, para pensar, né? E depois que eu fiz a maratona, então, nossa, a corrida... para quem completou sua primeira maratona, gente, é uma emoção, assim, indescritível, né? É muito surreal, sabe? Pensar em correr 42, 195, né? É muito bacana, é muito emocionante, né? E depois que eu fiz a maratona, eu falei, gente, agora eu posso conquistar o mundo. Eu posso fazer tudo. Que dó. Mal sabia ela, né, que tem... E é engraçado, o corredor maratonista, quando eu falo que eu corro prova de 100, 120, 160, ele, gente, mas existe isso? Eu também não sabia, não. Achei que a maratona eu já era, pronto. Pois é. Mas foi emocionante, foi muito bom. Não? E o que você curte, principalmente nas ultra,
E eu já recebi aqui, não sei se você já ouviu, né? A Fernanda Maciel, a Manu Vilaseca. Já gravei com elas. E se eu não me engano, acho que as duas disseram que curtem também nas ultramaratonas, principalmente as de montanha, essa questão de você estar basicamente sozinho, né? Por pelo menos uma boa parte da corrida. E eu não sei se as suas experiências nas suas provas, você também tem essa experiência de ficar um bom tempo sozinha, só você ali, a natureza e seus pensamentos e a respiração. Você gosta desse aspecto? Isso aí também te agrega no fato de você gostar tanto de correr fora de estrada, né? Que você disse aí pro Enio, né? No PFC, no Por Falar em Corrida, no podcast, que desde 2016, né? Se eu não me engano, você não corre mais corrida no asfalto, né? Competições no asfalto. Tem a ver com essa questão de você ficar com seus pensamentos e, enfim, só você sozinha ali, com você mesma pensando e refletindo e saboreando os momentos? Eu acho, na verdade, a corrida de montanha, o que mais me atrai é a paisagem. Assim, sabe? Você olhar para o lado e ver uma montanha. A gente foi correr no Monte Fuji, você olhar para o lado e tá lá o Monte Fuji, entendeu? É muito emocionante. A gente foi correr na Nova Zelândia, eu me senti um hobbit, entendeu? Numa floresta do hobbit, sabe? As paisagens de corrida de montanhas é uma coisa surreal. Ao contrário de Fernandinha Maciel e Manu Vilaseca, eu não fico muito sozinha, porque eu corro lá atrás com a galera, né? Elas que vão na frente é diferente realmente. É uma outra corrida, eu falo isso, né? Então eu sempre... É muito difícil eu ficar sozinha nas provas, muito difícil mesmo, tem que ser uma prova muito pequena para eu ficar completamente sozinha na prova, mas eu não ligo, eu treino muito sozinha aqui em Belo Horizonte, né? Então eu gosto dessa coisa de estar na montanha, de pensar, a gente resolve um monte de problema, olha a paisagem, fica encantada com aquilo, eu fico muito encantada com essa paisagem de corrida de montanha, acho que foi o que mais me atraiu. Não, mas quando eu resolvi, inclusive, todo mundo olhou para mim, aquela patricinha advogada de salto, sainha, vou correr montanha. Você vai o quê, minha filha? Correr na lama? Não, você não vai, não. Isso aí não vai durar, não. Meu marido mesmo não acreditava. Não, isso não vai durar, não. Mas não, você não dá conta disso não, André. Meu primeiro treino na montanha, Michel, eu ficava limpando a mão o tempo inteiro. Imagina, gente. Hoje em dia, nossa, eu amo. Assim, volto, obviamente, a correr asfalto, né? Porque eu gosto ainda, a gente faz ainda treino de asfalto, né? Tem algumas maratonas que ainda quero fazer, né? Mas minha paixão hoje em dia é corrida de montanha. Pelas paisagens. Pelas paisagens. Você falou aí, né, de advogada, né? Você escolheu direito. O direito faz parte já da tradição da família, enfim, ou foi uma coisa que você escolheu? E como é que o direito casa com a tua rotina de correr, né, cara? Porque advogado, a gente sabe, né, que não tem hora, né? Enfim, é uma profissão tipo, sei lá, acho que é mais ou menos como médico, né? Acho que dá para dizer, né? Então, como é que você consegue conciliar justamente treinos que, claro, precisam ser mais longos, mais duradouros ou mais frequentes com essa rotina de advogada? Não tem nenhuma tradição na família. Minha mãe é engenheira, meu pai é arquiteto. Bem diferente, inclusive, né? Eu resolvi fazer direito porque eu gostava de ler, eu gostava das leis, né? Então... a minha rotina é mais tranquila hoje em dia. Na época até que eu treinava com redes, não, porque eu trabalhava em escritório e realmente a gente não tem horário para nada. Eu ia sábado de vez em quando trabalhar, entendeu? Eu não tinha hora para acabar, tinha prazo para entregar, é tudo muito corrido, muito complicado. Eu falo, advogada, a gente sabe as leis, mas a gente não cumpre, não. 8 horas de trabalho, não, filhinha, 12, vamos 12, né? Então, hoje em dia, meu horário é bem mais flexível, eu consigo fazer meu horário, é bem tranquilo, entendeu? Eu presto serviço para outros escritórios, eu faço audiência de outros escritórios, então eu consigo conciliar super tranquilamente meus treinos de corrida, é bem tranquilo mesmo. Mas essa opção, né, de trabalhar independentemente, ela coincidiu com o fato de você estar aumentando as distâncias e, obviamente, a sua dedicação à corrida?
Não, foi uma opção minha que já vinha me cansando, né, trabalhar em escritório desse tipo, entendeu? Mas de vez em quando até sinto falta, na verdade. A gente não sabe muito bem o que quer não, né? Mas realmente é muito difícil, né? Trabalhar em escritório era muito difícil, mas não foi porque estava aumentando a distância, não. Realmente eu já estava meio cansada dessa fase do escritório. E você é tipo daquela pessoa que tem que fazer um treino todos os dias, ou você consegue, tipo, hoje tá chovendo muito, hoje esfriou muito, hoje eu tô aqui realmente com muita coisa para fazer, tem 1000 audiências e tudo mais, cara, hoje eu vou acabar, infelizmente eu vou acabar optando em pular um treino, matar um treino, ou não treinar, ou porque você tá cansado, ou você não tá com vontade. Como é que é essa tua relação também com o esporte? Tem um pouquinho de vício, tem um pouquinho aí dessa prisão, né, de que a gente fica com essa coisa, né, eu preciso fazer uma coisa hoje, preciso fazer alguma coisa hoje. Como é que é a tua relação com isso? Não, eu sou bem tranquila mesmo. Se tiver um dia de um dilúvio, eu não vou. Não vejo necessidade disso, sabe? A gente tem que pensar, a gente quer buscar saúde, vai pra chuva, não vai dar certo, não precisa disso, entendeu? Então, eu sou super tranquila. Gosto, obviamente, de cumprir a planilha da semana, fazer tudo certinho, principalmente quando eu tô, quando é uma planilha para uma prova, né? Que a gente sabe que vai contar lá na prova isso, de ter pulado vários treinos, entendeu? Claro, Mas se eu não puder ir, não fico sofrendo porque eu não fui também, não. No dia seguinte, se não der pra ir no dia seguinte, é isso. É de boa, entendeu? Eu sou super tranquila mesmo. Não tem essa coisa assim, não. Você treina... Desde o começo você treina com orientação, com planilha. Eu acho que você está treinando hoje com Heleno Fortes, né? Que você falou. Isso. Mas você sempre optou por ter esse treino também mais estruturado, ou você foi também mudando, enfim, ao longo desses 25 anos? Então, quando eu comecei a correr, não. Eu era da cabeça mesmo, né? Eu mesma era minha treinadora. Eu saía, aquela coisa como todo treinador. Comecei caminhando e correndo aos poucos, né? Obviamente. Eu fui ter uma assessoria em 2011, quando eu resolvi fazer minha primeira maratona. Antes eu treinava por conta própria. Eu fazia provas já tinha feito 10 milhas, já tinha feito várias meia maratonas, mas nunca tinha tido uma assessoria. Aí Francisco, lá o exemplo, entrou para assessoria porque ele tinha feito a maratona em 2010 e eu falei, quer saber, eu vou entrar também. A história da maratona, inclusive, como eu resolvi fazer maratona, foi muito engraçado. A gente foi pra Disney, Francisco foi correr a maratona e eu fui correr a meia. Eu ainda não tinha maratona, a meia era no sábado e a maratona era domingo. E eu fiz minha prova e tal, toda feliz, nossa, arrasei, meia maratona. No dia seguinte, fui lá esperar ele chegar. Aí a gente tá chegando no hotel, tomou banho e tal, estamos saindo pra ir almoçar. Saindo do hotel, tá chegando uma mocinha. Com a medalha no peito, toda feliz e sorridente, já devia ter umas 5 horas e meia de prova. O Kiko olhou para ela, a moça era fora do padrão, digamos assim, entendeu? Na hora que ele tá assim, Andréia, tá vendo? Isso é perseverar, ó, tá vendo? Ela fez a maratona dela, isso é muito bacana, olha o tanto que a corrida é democrática. E vocês não vai fazer a sua? Eu falei, gente do céu, eu preciso fazer minha primeira maratona. A gente saiu dali, voltei para BH, me inscrevi para o Rio. Falei, vou correr minha primeira maratona, fazer Rio. Não satisfeita, escrevi para o Rio em junho e escrevi para Berlim também, né? Porque quem tem limite é município, né, gente? Não tem. Agora, você é intensa, assim, em outros aspectos da sua vida, assim, nessa, né, e eu falei isso aqui no começo, você é uma pessoa que parece que realmente tem uma energia, né, você enfim, esbanja a energia, como eu disse no começo. Você é assim também para outros aspectos da sua vida, assim, mais intensa, com esse drive interno de automotivação, ou é a corrida que te deixou assim, ou a corrida que te deixa assim? Eu acho que é a corrida que me deixa assim. Eu acho que a corrida me deixa assim e leva pra minha vida, entendeu? Eu acho que foi a corrida que trouxe isso pra mim, com certeza. Eu era uma menina, era uma de 18 anos, né? Muito introspectiva,
sabe? Eu era mais séria, eu era mais fechada, entendeu? A corrida me trouxe muito isso. Todo mundo fala isso. Quando eu lembro de você, eu só lembro de você sorrindo. Então, acho que a corrida me trouxe muito isso, essa energia, essa felicidade, sabe? Esse astral todo, essa empolgação, entendeu? Foi a corrida, com certeza. Cara, que legal. E os teus pais, por exemplo, os teus irmãos, eles reconhecem isso? Que você, enfim, é uma moça, né? Era uma moça, né? Depois da corrida, antes da corrida e depois da corrida, houve alguma situação que os teus pais começaram a falar, nossa, Andréia, agora você tá assim, mais assada, por conta da corrida, ou isso você não se recorda? Eu não me recordo deles falando algo nesse sentido, não. Eu não sei se eles notaram algo assim. Mamãe acompanha tudo, né? Todas as minhas provas que eu vou participar, ela vai seguindo nos sites, nos links, ela acompanha tudo, empolgadíssima, sabe? Mas eu não me recordo deles falando algo assim da corrida, não. Me chamam de doida, obviamente, claro, que sábado vai acordar às 5 horas da manhã, que vai correr 100 quilômetros, entendeu? Mas eu não me recordo dessa empolgação deles falarem, deles ligarem essa minha empolgação à corrida, não. E as corridas de montanha, você também disse, acho que para o Enio, não sei onde é que eu li isso, que você gosta dos 100 quilômetros, né? Essa tua distância favorita. E por quê? Porque, assim, o que tem os 100 quilômetros que as outras não te dão, assim? Então, é uma distância na montanha que ainda me deixa muito... É uma distância que eu faço confortavelmente, entendeu? Os 50 eu acho muito pouco. Eu falo, quanto mais eu corro, mais eu vou me sentindo bem. Por isso que eu vim gostando das grandes distâncias. Eu começo a entrar na prova no quilômetro 25, 30, entendeu? Então eu demoro a ficar muito bem na prova, sentir muito bem na prova. Então os 100 quilômetros eu corro confortável, muito confortável mesmo, entendeu? Então é por isso que eu acho que é a distância que eu mais gosto de fazer. Como é que você encara o teu resultado? Assim, como é que você é com você mesma com relação à tua performance? Porque nos vídeos que eu assisti que você gravou para o Fôlego, dá a impressão que você está sempre satisfeita, né? Eu não sei se estou com a impressão equivocada, mas assim, você está sempre satisfeita com aquele teu desempenho e não conformada, mas assim, aceitando, claro, as dificuldades da prova, né? Tem horas que não dá para correr, na subida é muito íngreme, na descida dói a perna, enfim. Você é uma pessoa que dentro de você tem essas metas, não, essa prova eu quero largar para correr para tanto, e se você não consegue, é uma coisa que te perturba e você depois fica, enfim, tem que assimilar para depois, numa próxima vez, você tentar melhorar. Como é que você reage também a essa questão? E desculpa antes de você responder, por que eu estou perguntando isso, né? Porque, assim, a gente vê hoje em dia também, através de Instagram principalmente, que se criou um tipo de corredor amador, mas que acaba sendo muito exigente, né? Com relação a todas as métricas que a gente tem hoje, né? O relógio, o GPS, o pace, não sei das quantas, né? E eu tenho a impressão que talvez por você justamente ser uma corredora de muitos anos, né, já 2 décadas e meia, olha lá, você ainda carrega um pouco também desse espírito assim, cara, eu vou correr do jeito que der, no melhor que eu puder naquele dia e tudo bem. Michel, eu sempre, desde o início, eu corri para completar. Eu nunca impus meta. Desde o início eu percebi que eu não era uma corredora de performance, eu nunca corri rápido, eu nunca fui uma corredora rápida, entendeu? Então eu vou para completar. E se eu completei a prova, eu fico muito feliz, eu fico muito satisfeita. Eu falo, quando o pessoal fica triste, mas eu queria fazer tal tempo e tal, eu falo, gente, a medalha é igual. No final, a medalha é igual para todo mundo, entendeu? Eu fui lá para trazer essa medalha e eu trouxe essa medalha, entendeu? E eu fico muito feliz de ter trazido essa medalha, de ter superado tudo que eu tinha passado por tudo que eu passei, entendeu? Então eu fico muito feliz só de completar a prova. Para mim é muito emocionante. Óbvio, quando eu fiz meu melhor tempo de maratona, eu falei, cara, foi muito bom, foi muito sensacional. Eu fiquei muito feliz, obviamente, né? Mas eu não fui ali para fazer aquilo, entendeu? Foi um bônus.
E deu certo? Nossa, que ótimo! Mas se não foi, se eu não bati meu tempo, cara, eu completei, é isso aí. Tô muito feliz de ter vindo aqui e feito o que eu me propus a fazer, que era terminar essa prova. Ainda mais corrida de montanha, que é uma prova muito dura, é uma prova muito sofrida. Eu tenho feito provas de 20, 30, 40 horas, entendeu? Então, a minha última prova eu larguei sexta-feira de noite, Michel, e terminei domingo de manhã. Nossa, entendeu? Então é uma coisa meio surreal pensar nisso. E na hora que eu termino, eu falo, cara, eu terminei esse trem aqui, entendeu? Isso já me deixa muito feliz. E pra mim é o que importa, é terminar, é completar a prova. Você acha que esse é um ingrediente importante ou fundamental na sua longevidade na corrida? Eu acho que sim, com certeza, com certeza. O fato de eu não me fazer essa cobrança, entendeu? De querer chegar na frente, de querer ser sempre melhor, entendeu? E eu vou seguindo no meu passinho de tartaruga, vou completando as minhas provas, fazendo as minhas corridas, que pra mim tá bom demais, com certeza. Tem alguém da época que você começou, que corria com você, que ainda tá correndo? Você consegue se lembrar disso? Não, o que acontece? Na época que eu comecei a correr, eu tinha entrado para a faculdade, inclusive, né? Quase ninguém corria em Belo Horizonte. Era muito raro ver um corredor em Belo Horizonte. As pessoas caminhavam. O único corredor que eu lembro é só o meu marido mesmo. Eu não lembro de mais ninguém assim da época que eu comecei. E logo depois, quando a gente terminou a faculdade, Francisco passou no concurso, a gente casou e foi morar no Mato Grosso do Sul. Então a gente mudou um pouco. Depois a gente foi para o Espírito Santo. Então a gente, até voltar para Belo Horizonte, foi quando eu fiz a minha primeira prova, inclusive, mas eu realmente eu não lembro de ninguém. Entendi. Porque a gente percebe, né, e eu também pratico esporte há muitos anos, que a gente encontra ao longo, né, dos anos, a gente vai encontrando pessoas que são de estilos diferentes, mas eu acho que no esporte, uma das receitas para que a pessoa se desanime mais cedo ou mais tarde, exatamente essa questão de alinhar as expectativas, né? Tem gente que acha que se treinar igual o fulano treina, vai ter os mesmos resultados, né? Verdade. E aí ele acha que ele está treinando, mas ele não está, mas ele quer ter o resultado. E aí isso cria as diferenças de alinhamento de expectativa, né? Expectativa e resultado. E aí faz com que muitas pessoas se desanimem, né? Porque falam, a Andréia está treinando muito menos do que eu, ela tem resultados muito melhores do que eu, ou coisa desse tipo, né? Então, eu acho que esse tipo de mentalidade, eu conheço algumas pessoas que têm essa mentalidade como a tua, para mim é a mentalidade onde a pessoa vai mais longe em termos de longevidade, né? Porque você consegue ficar feliz e satisfeita com o resultado que você apresentou naquele momento. E você não sendo profissional, você treina na medida do possível, claro, né? Você é uma pessoa que treina muito em termos de volume, de intensidade, ou você também é uma pessoa que, para também se manter tanto tempo competindo e treinando, ainda mais distâncias, né, assim, se for somar, acho que essas maratonas, as ultramaratonas que você competiu nos últimos 6, 7 anos, né, até 2019, dá uma distância bem grande, né? Para se manter também motivada, porque muitas vezes a lesão acaba desmotivando, né? Ou sei lá, no meu caso, que tem uma lesão que não se cura já faz 20 anos, não consigo manter uma rotina de corrida frequente e tudo mais. Como é que você administra isso, ou como você aprendeu a administrar, passando aí também talvez por diferentes técnicos e aprendendo muito, né? Você e o Kiko, podendo também conversar, isso é muito legal, né? Porque você tem um parceiro de vida e de corrida que vocês... Meu futuro treinador, né? Olha lá. E que vocês, melhor ainda, né? E que vocês podem também trocar essas experiências para poder ir achando um caminho que seja mais saudável. Como é que é isso? Então, logo que a gente começou a correr, né, que a gente já fazia, que a gente foi fazendo as primeiras provas, sabe? A gente conseguia administrar tranquila. Michel, eu me perdi completamente aqui, gente. Abriu a porta e eu me distraí. Não tem... Agora entendi. Não, eu achei que você estivesse falando, eu me perdi completamente. Eu falei, cara, perdeu nos treinos? Não, perguntando como é que você...
Senhor, gente! Você quer atender quem dos tá treinos, aí? não, já. Gente, eu ainda tinha falado, a gente não abre a porta. Nos treinos, o que acontece? O nosso volume... se você treina muito, sim, como é que você fez também para... O treino de montanha é completamente diferente do treino de asfalto. O treino de montanha, a gente treina muito por tempo. Esse final de treino para o Monte Rosa, eu tava fazendo treinos 5 horas sábado e 5 horas de domingo na montanha, entendeu? Então é um treino completamente diferente, mas um treino de 5 horas na montanha, dependendo aqui em qual trilha que eu vou em Belo Horizonte, dá 18 quilômetros. Não é um volume muito grande, porque tem muita altimetria, tem muita subida, entendeu? Então é um treino muito diferente de quando eu treinava no asfalto. Então eu vou te falar que quando eu treinava asfalto, o meu volume era muito maior em quilometragem do que agora que eu treino na montanha, entendeu? Entendi. Eu corro 5 vezes na semana treinando para as provas de montanha. Mas meu volume assim de distância fica mesmo durante a semana. Final de semana na montanha é muito difícil eu passar de fazer, por exemplo, agora que eu treinei para 100 quilômetros, eu não corri 50 quilômetros, eu não fiz um treino de 50 quilômetros. Eu fiz 2 de 20. Um de 20 sábado, um de 20 domingo, entendeu? Mas eu não fiz um treino sozinha de 50, entendeu? E a gente aprendeu isso, inclusive foi a Fernanda Maciel que falou com a gente que depois de um tempo, de tanto... Ela já treina há muitos anos, né? Que ela dividia os treinos dela, sabe? Isso deu muito certo pra gente, entendeu? Então, meu volume, eu fico vendo o pessoal que treinando pra maratona de asfalto, eles correm, 500 quilômetros no mês. Eu falei, gente, eu vou correr 100, eu não tô correndo isso, entendeu? Então, é bem diferente, é um treino bem diferente. Nosso volume não é tão grande assim, não. Deu, acho que no máximo 300, 350 quilômetros por mês, assim, de corrida. Você mantém tudo isso anotadinho? Você também é uma pessoa que curte essa história de deixar tudo organizadinho, treino, sabendo o que você fez, o que você vai fazer? Não. O Francisco, na verdade, ele já tá me passando os treinos com o auxílio do pessoal da HF, né? Ele que tem feito as minhas planilhas, os treinos estão todos no aplicativo, mas não, eu não sou assim, não. Eu não sou assim, não. Eu olho o treino, chego, ótimo, o próximo agora. Legal. Outra maneira também legal, né? Você fica um pouco menos presa a essa questão que muitas vezes, enfim, pode causar algum tipo de estresse desnecessário, né? Se você também tiver muito... Não, essa semana eu tô correndo, ou esse mês eu tô correndo menos do que eu corri no mês passado e tudo mais. Agora... Você não tá ficando mais nova com o passar dos anos, né? Ninguém tá. Como é que você, tirando essa diferença de que você agora tá mais, enfim, curtindo mais correr na montanha, como é que você tá fazendo para se recuperar? Ou quais são as mudanças que você tá sentindo, né, durante os treinos ou depois dos treinos no seu corpo, na recuperação? E como é que você tá reagindo? Como é que você tá tentando driblar isso, se é que é possível? Tudo é mais lento, né, Michel? Tudo é mais difícil. Você falou da lesão que você tem aí há 20 anos. Em 2018, quando eu fiz a minha prova de 100 milhas, a Western States, eu causei condropatia patelar nos meus 2 joelhos. Nossa. Que também não tem cura, não tem jeito, né? De vez em quando eles dão um grito aqui, sabe? Eles incomodam. Falo, peraí, filha, vamos devagar, vamos diminuir esse trem aí. Então fica tudo mais difícil, a gente sabe, para emagrecer, para tudo é mais difícil, né? O metabolismo vai ficando muito mais lento e tudo fica bem mais complicado, entendeu? Eu acho que a gente tem que se cuidar mais, tem que fazer fortalecimento, não tem jeito, não adianta, não existe mágica, né? Não é só sair correndo, a gente tem que se cuidar bem mais com a idade, com 44 anos agora, eu acho que parece que tá cada vez pior, sinceramente. Meu Deus do céu. Eu lembro da época que a gente chegava e bebia, comia. Eu acho inimaginável isso agora, a gente sair, ficar até 4 horas da manhã. Eu falo, gente, eu não consigo, eu não sou ninguém no dia seguinte, sabe? Meu Deus do céu, pois então é tudo muito diferente, fica tudo muito mais difícil. A gente tem que se cuidar, vai se policiando bastante, vai se...
tem que ter nutricionista, tem que ter acompanhamento de tudo, sabe? De médico, de tudo. E, inclusive, em 2019, depois de fazer minha última prova, eu já tinha abandonado o TMB em 2019, em agosto, o 170, eu fiz só 95 lá. E como eu não fiz a prova inteira, eu ia fazer, nas Ilhas Reunião, eu ia fazer 65. Eu falei, não completei o TMB, vou aumentar a distância. Fiz 120 lá, senti mal de novo, voltei, procurei um médico, um pneumologista, eu descobri que eu tenho asma, eu tomo remédio todos os dias, inclusive, e piorou essa época para mim de tempo seco aqui em Belo Horizonte, de frio é muito pior, aumentou, tô tomando 4 doses do remédio que eu tomo para asma, então tudo vai piorando. E essa asma minha foi causada pelas grandes distâncias, pelo esforço contínuo, entendeu? Eu nunca tive problema respiratório assim antes. E isso é uma coisa que evolui, ele não sabe, não se sabe, como é que fica a corrida, né, o teu futuro e a relação com a asma? Não, ele não sabe o que pode ser. Na verdade, ele brincou que ele ia me usar de exemplo, que eu tinha acabado de fazer uma prova de 37 horas e tinha asma. Ele ia falar com os residentes dele, vocês estão fazendo corpo mole, não. A minha paciente correu 37 horas e ela tem asma. Caramba! Então ele, assim, o remédio ajudou bastante. A gente vê a diferença quando que aumentou as doses, inclusive, o tanto que eu tô correndo bem melhor. Eu parei de chiar. Eu tava chiando na corrida, achei que era cansaço mesmo, sabe? Então, ele não sabe se pode piorar, se pode evoluir. Eu nunca tive uma crise, nada sério de asma, entendeu? Mas eu tenho que tomar o remédio todos os dias. Não é só quando eu tenho crise e usar a bombinha, não. Tem que ser de uso contínuo. Como é que você e o Kiko, vocês escolhem a prova? Eu entendo que tá nas férias, enfim, né? Vamos viajar, mas... com relação somente ao destino, ou vocês escolhem provas com características A, B ou C que vocês mais gostam, se é que vocês têm uma característica, enfim, que vocês mais preferem? Como é que vocês escolhem as provas? Não, então, as corridas de montanha até vai acabar agora, mas tinha o circuito Ultra Trail World Tour. Então que são as melhores provas do mundo, inclusive, né? E a gente sempre ia pelas provas do circuito, que são as provas que a gente sabe que as organizações vão ser impecáveis, que vai ser tudo bacana, entendeu? Que são em lugares que a gente tinha vontade de conhecer. Então nossas provas eram escolhidas pelo circuito. Agora ele vai acabar, tá desmembrando, estão criando outros circuitos, o próprio UTMB vai ter um circuito UTMB, entendeu? Então a gente acaba escolhendo por conta disso, sabe? Esses circuitos que a gente sabe que vai ser uma prova muito boa em lugares muito bacanas. E pelo teu currículo, eu acho que você repetiu já a UTMB, que é no Mont Blanc, né? Para quem não sabe, né? Ultra Trail do Mont Blanc, que é super famosa, né? Mas fora essa prova, eu acho que, não sei, né? Você me passou um currículo mais resumido, mas vocês repetem as provas? Isso também é legal para vocês? Ou vocês também dão preferência para experimentar provas, sempre provas diferentes para conhecer novos lugares e tal? Na verdade, o UTMB eu não repeti. Eu fiz, são várias distâncias. O circuito lá tem... tem prova de 55, 100, 120 e 170. Então eu tava fazendo todas as distâncias. Só falta agora o 170 que eu abandonei em 2019. Inclusive, quando eu completar o 170, eu acho que eu vou ser a única mulher do Brasil que completou as 4 distâncias. Ainda mulher não teve nenhuma que fez as 4, não. Então a gente repete... Mas o percurso é o mesmo? Ele só vai ficando cada vez mais longo ou muda completamente? Não, muda. Tem lado contrário, tem diferença, não muda, o circuito muda, entendeu? Tem trechos que a gente não passa, o 170 o 100, entendeu? Muda, então é muito bacana por causa disso. Você não parece que você está fazendo a mesma prova todo ano, sabe? É bem diferente, legal. Muito bacana. Mas, por exemplo, você já voltou para, sei lá, correr no Monte Fuji uma segunda vez, ou a própria Comrades, não? Não, mas eu voltei no Ultra Trail Capital. A gente já correu 2 vezes. A gente é apaixonado com a África do Sul.
Desde que a gente foi na Conrads, eu voltei 2 vezes, né? Quando o Francisco correu e quando eu corri em 2014. Aí a gente voltou para fazer, quando a gente foi fazer montanha, a gente já fez Ultra Trail Capital, 2017 e 2018. E a gente, em 2019 para 2020, a gente passou ano novo, inclusive, em Cape Town, de tanto que a gente ama aquele lugar. Que delícia, a gente é apaixonada com aquela cidade. Então, acho que é o lugar que a gente mais voltou. O resto, eu acho que a gente acabou não repetindo. Não. Voltamos na Vulcano também, no Chile, que é uma prova muito bacana, mas raramente a gente repete. Muito difícil a gente repetir prova. Tem muita prova para correr, né? Então muito difícil. Pensando nessa liberdade, né? Nessa possibilidade que vocês têm de correr provas em montanha e dessas distâncias absurdas, hoje em dia tem um calendário, enfim, absurdo, né? Eu arrisco dizer que na África do Sul devam ter várias, né? Eu não sei, mas devam ter várias. E como é um país bacana, eu adoro também, já fui várias vezes para lá. Eu acho que fica mais legal, né? Fica mais divertido se você puder experimentar as diversas maratonas, ultramaratonas que existem por aí. Agora, de todos os lugares que você foi, né? Ilhas Reunião, Nova Zelândia, no Japão, no Monte Fuji, a própria Western States e, enfim, em Azores, né? E tantas outras. Você já correu maratona em Berlim e tudo mais. Qual foi a que mais você curtiu e por quê? Assim, o que te fez curtir mais essa prova? A Western States. As provas de trail nos Estados Unidos são completamente diferentes. Parece que você está correndo com a sua família te assistindo. A organização, ela te manda um e-mail perguntando se você vai ter alguém que vai poder te apoiar durante a prova, levar alguma comida, alguma coisa. Se você não tiver, tem voluntários para isso. São, se não me engano, mais de 1.500 voluntários na Western States. É uma coisa meio surreal. Se você não tem lugar para ficar, os voluntários, você pode ficar na casa de um voluntário, inclusive, entendeu? Então, é muito diferente. É uma prova muito diferente. Por ser a 100 milhas, eu acredito, ela é a 100 milhas mais antiga do mundo. Foi a primeira prova de 100 milhas no mundo, entendeu? Então, ela é bem família, é uma coisa impressionante. A comunidade abraça muito essa prova. Então, foi a prova assim, que eu fiz, que eu fiquei impressionada. Eles fazem um churrasco alguns dias antes para os estrangeiros que vão lá correr, sabe? Pede para levar camisa do país para poder fazer troca entre os corredores, entendeu? Uau. Então foi muito diferente, foi uma experiência assim, emocionante, uma experiência incrível. Conhecer, inclusive, o cara que transformou a prova, que a Western States era uma corrida de cavalo. E o cavalo do Gordon ficou doente e ele resolveu fazer ela a pé. E tinha que ser feito em 24 horas, que era o tempo máximo que o cavalo podia fazer na corrida. Eu não sabia, que legal. Conhecer ele tinha, quando eu fiz a Western States, se não me engano, ele tinha 73, ele correu, inclusive. Ele não completou. Ele abandonou a prova, mas é porque ele tinha feito umas 100 milhas umas semanas antes, entendeu? Meu Deus então do céu. Foi muito emocionante, é uma prova incrível, uma energia incrível, é uma coisa surreal a Western States. Para mim é imbatível, até hoje ela é imbatível. Essa você quer voltar? Nunca. Mas deixa eu explicar por quê. A Western States, na verdade, é o sonho do Kiko. Ela é o sonho do Kiko. Ele já tá, acho que, indo pro 6º ano tentando sorteio. E ele tava conversando com os amigos nossos sobre a Western States e tal. Eu falei, o que vocês estão falando? Ele, não é pro seu bico, não. Eu falei, não, o que vocês estão falando? Ele tá assim, estão falando da Western States, a prova de 100 milhas mais antiga do mundo. Além de você completar, no site deles tem as provas que você precisa completar para você participar do sorteio. Legal. Então, mas ele tá assim, mas você não vai, não. Fala isso pra mulher, não, Michel. Fala não. Eu falei assim, eu vou entrar no sorteio e vou ser sorteada. Falei assim mesmo pra ele. Michel, na hora que eu fui sorteada de primeira, esse menino ficou. Ele, não é possível. Não é possível. Você tá passando na fila. Não é assim que funciona, não. Ele ficou assim, revoltadíssimo. A gente, inclusive, tava em Cape Town, que o sorteio é ao vivo.
É tudo muito diferente essa prova. O sorteio ao vivo, na escola onde é a chegada, entendeu? Então é muito bacana. Na hora que a gente não tava nem assistindo nem nada, uns amigos nossos, esses amigos que estavam conversando, que me mandaram, falando, Deia, você foi sorteado para assistência. Eu falei, ó, Kiko, estão te sacaneando, falando que eu fui sorteado. Ele fechou a cara na hora e falou, eles não brincariam com isso. Na hora que entrei no site, eu vi que eu fui sorteada. Eu falei, Senhor, onde eu fui me meter? O que pega na Western States, Michel, por mais que tenha sido muito emocionante, uma prova incrível, assim, eu não suporto correr no calor. Eu sofro muito no calor. E a prova é mais de 40 graus, é no verão da Califórnia, é uma coisa, assim, surreal. Eu nem sei qual foi a sensação térmica da prova, mas não chegou a ser o recorde de calor, mas foi um ano muito quente, tanto é que eles tiveram que mudar um pouco o trajeto, que deveria ter neve logo na largada, no início da largada não tinha. Tava muito quente, foi um ano muito quente, e eu sofri demais com o calor. Eu falei, eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais faço isso comigo, entendeu? Eu corro um calor de 26, 27 graus, eu ainda tolero, mas mais de 40 graus é muito surreal. É muito surreal. Então foi muito sofrido. Eu falei, não preciso disso. E você já enfrentou em alguma prova, alguma situação que, enfim, que te colocou em dúvida se você iria conseguir terminar ou passar, sei lá, por muito calor ou por muito frio, ou sei lá, torcer um pé, algum perrengue assim em alguma prova? Teve. A Fiord. A Fiord acontece, ela é no Chile, numa região muito inóspita. Então é um lugar muito difícil, é muito complicado para correr, a marcação da prova não é muito boa. Era de noite, eu tava sozinha, essa prova até ficava bastante tempo sozinha, eu tava sozinha na prova, eu fui pisar, era lama. Eu achei que era uma coisa rasa. Michel, eu tenho 1,55, a lama veio quase no meu peito. Eu não conseguia sair, Michel. Eu fiquei presa na lama. Presa. E na palestra da prova, o cara falou, alguém perguntou, ai pumas, o cara, ai pumas. Eu falei, senhor, vou ser comida por um puma agora, ninguém vai me achar aqui, porque o resto dos mortais vai ficar na lama. Eu não saí, eu presa na lama, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Gente, eu vou morrer aqui, vai vir um puma, vai me comer, eu vou morrer agora. Aí chegaram 3 brasileiros que me ajudaram a sair da lama. Foi a primeira vez que eu senti muito medo de correr sozinha. Eu sempre fiz prova sozinha, eu não faço com ninguém, eu faço a minha prova. E eu falei, gente, eu vou com vocês. Eu não fico mais sozinha nessa prova, não dava. Eu fiquei com muito medo, realmente. A gente já fez, a própria Monte Fuji tem urso, né? Francisco no Monte Fuji eu corri 90, ele fez os 170 lá, ele recebeu aviso, ursos foram vistos na trilha, cuidado, use seu sininho, por quê? É recomendado pela organização levar um sininho anti-urso. Eu falei, gente, urso vai espantar com sininho onde, meu Deus do céu? Não, mas é um sininho pra espantar o urso? Não, é um sininho qualquer, um sininho. Você tem que levar um sininho pra fazer aquele barulhinho. Eu nem sei que deve irritar o urso, te incomodar o urso. E tinha gente que corria o tempo inteiro com esse sininho amarrado na mochilinha, tocando. Senhor, meu Deus, como é que você corre com esse barulho o tempo inteiro? A própria Western States teve urso, tanto é que o Jim Mosley, que ganhou no ano que eu corri, ele teve que parar para esperar a mamãe urso e o ursinho atravessarem, ele teve que esperar um tempo, entendeu? Mas assim, o perrengue foi esse da lama, de ficar presa na lama. Fora isso, eu nunca passei por nada assim, que eu falasse, nossa senhora, e agora? Nunca mais eu quero saber de correr na trilha, entendeu? Já abandonei algumas provas por conta de calor, já abandonei uma aqui no Brasil por conta de calor, mas nada assim que eu falasse, não volto mais, não quero mais saber disso, entendeu? Foram esses perrenguinhos normais, uma cobrinha ali, uma cobra, eu já até acostumei com elas realmente é bem tranquilo, aranha, esses bichinhos assim, eu acho bem tranquilo mesmo hoje em dia. Entendi. Não lembro, né, se foi abril ou maio, lembra que teve no começo desse ano, no primeiro semestre, né, na China, né, teve uma reviravolta no clima e numa ultramaratona lá, muita gente morreu e tudo mais.
Eu tenho a impressão que talvez alguns protocolos, principalmente dessas corridas mais famosas, tipo Western States ou a própria Ultra Trail do Mont Blanc, elas talvez passem a exigir alguma coisa mais enfim, no sentido de estar favorecendo a segurança dos competidores, né? Assim, como é que você reagiu a essa notícia? O que você acha desse assunto? Você que já participou de tantas provas, ainda mais como amadora, né? Porque a gente tem a impressão que talvez os profissionais talvez sintam menos, o cara fica menos tempo, o cara talvez, né, tenha mais experiência. Mas como é que é para você? Como é que você vê isso? Essa prova da China, na verdade, inclusive, quem morreu foram os profissionais, né? Foram os primeiros colocados que faleceram. Eu acho que na verdade, acho que foi mais uma questão de eles estavam no lugar errado na hora errada, né? Eu não sei dizer detalhes como é que era a organização da prova, mas parece que houve falha nesse sentido. O que acontece, Michel? Eu até, na época, eu postei isso mostrando. Teve uma prova do TMB, os 100 quilômetros do TMB, que eu larguei de sainha, blusinha, tava quente, assim, quente não, mas devia estar uns 23, 24 graus, entendeu? Tava mais quente, um sol, um dia lindo, e a partir do quilômetro 20 e pouco, subi na montanha, veio uma neblina, começou a chover, caiu a temperatura, eu pus meu casaco, pus calça. O que acontece? O Mont Blanc, a maioria das provas, inclusive, nós temos materiais obrigatórios. Pode estar fazendo 40 graus, você é obrigado a levar calça impermeável, jaqueta impermeável, blusa de frio, você é obrigado a levar tudo isso na sua mochila. Se você for parado num ponto de apoio e não tiver isso, você sai da prova, inclusive. Você não pode continuar correndo, entendeu? Então, eu nunca passaria por um perrengue desse. Porque para correr essas provas que a gente faz, material, é muito material obrigatório. O Mont Blanc, inclusive, agora, além desse material obrigatório que ele sempre teve, ele tem um kit verão e um kit inverno. Se tiver previsão de neve lá em cima, você tem que levar um casaco de pluma, inclusive. E eles já sabem isso um dia antes da prova, eles já te avisam isso, entendeu? Vai ser obrigatório o kit inverno, vai ser obrigatório o kit verão, entendeu? Então, isso na China, alguém falhou ali. A organização, alguma coisa falhou ali, entendeu? Todas as provas que eu corri, que eu já peguei muito frio, a própria Fjord, que é uma prova que um cara congelou em 2016 ou 15, não sei, morreu congelado, porque ele sentou e dormiu, que ele estava cansado, ele morreu de hipotermia. A gente é obrigada a levar tanto material, eu tinha que levar uma blusa térmica dentro da mochila, eu tinha que levar esse casaco de pluma, sabe? Eu falo, gente, como? Entendeu? Alguém falhou ali nessa parte dessa organização. Eu não tinha olhado por essa perspectiva. Eu também não fui atrás de saber tudo. Porque essas provas que a gente faz, a Western States não. A Western States vira para você e fala assim, você sabe o que você tem que levar. Os profissionais, inclusive, correm só com uma garrafinha na mão. Eles não levam nada. Eu, que sou, né, que eu sei que eu sou mais lenta, que eu ia passar mais tempo durante a corrida, eu corri de mochila. Eu levei até casaco, entendeu? Eu levei calça, eu levei tudo. Eu não sei o que vai acontecer se eu precisar parar. Eu tô naquele calor intenso, mas a gente sabe que quando a gente para de correr, a gente começa a sentir frio. Exato. Pra fazer treino aqui em Belo Horizonte, eu levo casaco, eu levo manta térmica, eu levo um mini material obrigatório, entendeu? Então, quando a gente vai pra trilha, a primeira coisa que a gente tem que aprender é isso. Você tá na montanha, a temperatura muda de repente. Entendeu? Você tem que estar prevenido para tudo isso. Você não sabe o que vai acontecer, se você vai se perder, se você vai torcer um pé e vai ter que ficar lá, né? Não tem como se deslocar esperando um resgate ou alguma coisa assim, né? Sim, e lá na China, se não me engano, era inverno ainda. Não tinha entrado nem a primavera. Como é que você sai para correr? Você não tava com um casaco, você não tava com uma calça, é montanha, gente. Tudo pode mudar de repente. E foi essa minha prova de CCC, foi exatamente assim. Eu larguei com sol, um dia lindo, tudo bonito, e de repente choveu quase a prova inteira a partir do quilômetro 20. Que eu corri de calça e casaco a prova inteira, entendeu? Então é isso. A gente tem que ser bem prevenido, tem que ser bem consciente na montanha.
psicologicamente, como é que você resolve essas questões? Às vezes até assim, tipo, agora eu tô desanimado, né? Agora, acho que num desses vídeos do Fôlego eu vi o Kiko falando, agora eu tô bem chateado, tô desanimado, ele sentado lá, não sei, ele tava perto de um posto de água, não sei que prova agora que foi. E como é que você reage a esses momentos que talvez você não esteja animada como você tá aqui agora, sentado aí na cadeira da sua casa, né? Que vai pegar um trecho muito difícil e tal, como é que é psicologicamente? É muito tempo correndo, né, Michel? A gente sabe que as provas são muito longas, né? Às vezes eu recorro à música, a música me dá uma animada de eu cantar na trilha, assim, sabe? Pra dar aquela energia a mais, entendeu? Ou eu converso. Essa prova da Ilhas Reunião era muito engraçado, que é uma prova quase 100% de francês. Uhum. Quase não tinha estrangeiro, era uma coisa bem surreal, assim. E eu conversava com eles. Eu falo inglês ok, francês é só bonjour, Michel. Mas eu conversei horrores com a galera. Eu falei, gente, foi quase 38 horas de prova. Gente, tô precisando conversar. Eu conversava com fulano e falava, eles me entendiam. É isso, cara, começa a bater papo com a galera, entendeu? Então eu preciso pra ir me distraindo. Uhum. Quanto mais introspectiva eu fico, eu acho que eu me sinto pior, entendeu? Se eu tiver alguém para comunicar ali, eu acho muito bacana isso. Essa interação estrangeira na corrida é muito bacana. E a corrida de trilha tem uma coisa diferente da corrida de rua. A corrida de rua, você vê alguém que desistiu e parou, você deixa ele ali, né? Você continua correndo. Raramente a gente para e pergunta se tá precisando. Na corrida de trilha, não. Inclusive, uma prova que eu fiz, tinha um cara deitado no alto da montanha para ir dormir. De noite, já tava mais frio. Eu acordei ele e obriguei ele a seguir comigo até o próximo ponto de apoio. Eu falei, aqui você não vai dormir, não. Eu não quero chegar no final da prova e descobrir que você morreu, não. Você vai seguir comigo. Levei o cara junto comigo, ele ria. Mas eu quero dormir. Ele, vai dormir no ponto de apoio. O ponto de apoio tá aqui a 3 km. Você vai junto comigo. Então a gente vai tentando buscar alguma coisa pra te dar, que é continuar dando aquele ânimo, né? Uhum. Chegar no ponto de apoio dá muito ânimo, porque é sempre muito cheio, muita gente, é muito bacana, sabe? Então... Uhum. É difícil, não é fácil não, né? É muito tempo de corrida, né? Não é fácil não. A Western States, inclusive, eu caí bastante. Acho que foi a prova que me deu mais baqueada. Uhum. É a única 100 milhas que eu fiz até agora, né? Então é muito difícil. 100 milhas Mas eu quero fazer uma de 330 ainda. Milhas? Não, quilômetros. Aham. Não no Alasca, né? Não. Não. Porque tem aquela, né, chamada Iditarod, né? Não. Que deve ser muito legal, mas talvez não para os brasileiros, né, cara? Eu não gosto muito nenhum frio. dos dois extremos, exatamente. Nem no deserto, nem no Alasca. Eu acho que não precisa de nenhum dos dois. Uhum. É demais. Agora, uma curiosidade. Essa prova nas Ilhas Reunião foi uma prova com um cenário legal? É um lugar bonito? Porque, cara, eu acho tão, acho tão exótico, né, cara? Do lado de lá de Madagascar. Vocês foram para Madagascar? Tem uma escala, ou sei lá, da África do Sul para lá? E vocês estavam também, ao mesmo tempo, tão pertinho das Ilhas Maurício, né? Que é um lugar paradisíaco. Cara, a gente não foi, a gente continuou na Ilhas Reunião e é uma ilha surreal, Michel, surreal. A minha largada, que eu fiz 120, eu parecia que eu tava nos Alpes suíços. Uma ilha tropical e eu larguei com frio, foi em pleno outubro, que já é uma época quente, entendeu? Uhum. Então eu larguei, parecia que eu tava nos Alpes. Uma região belíssima, belíssima, e você começa a descer aquele mar maravilhoso. É uma ilha muito bonita mesmo. A região para correr lá é muito linda, a gente gostou pra caramba, e depois da prova a gente ainda ficou alguns dias lá. E o interessante da Ilha Reunião, que acho que uns 3, 4 anos pra cá, começou a ter muito ataque de tubarão. E então as praias lá, tem uma redinha cercando onde você pode entrar na praia. Meu Deus, eu não entro nem nessa redinha. E tem uma praia lá, que a ilha é muito grande. Você roda muito. Pra você ter ideia, da minha largada, do hotel que eu tava até minha largada, acho que foram umas 3 horas de ônibus.
Caramba. É Eu vi no muita mapa, coisa. é uma ilha grande, bem maior do que as Ilhas Maurício, É muito por grande, exemplo. é muito distante, né? Então, aí a gente foi para uma praia até que tinha uns recifes, que lá era tranquilo, podia entrar, não tinha redinha não, entendeu? Mas é muito bonito, eu fiquei impressionada. E é uma prova também bem típica, assim, sabe? Vários corredores famosos de trail já correram, o Kilian Jornet já correu lá, vários corredores já estiveram lá. É muito bacana. E eles têm uma coisa, você é obrigada a largar com a blusa da prova. É uma blusa até quente. Eu falo, gente, não tem uma blusa, um tecido mais fresquinho aí pra gente, não? E obrigado a chegar com a blusa da prova. Eu não sei por que isso, mas tem essa obrigatoriedade, entendeu? Então fica todo mundo bonitinho, uniformizado, todo mundo com a mesma blusinha, sabe? Na foto fica lindo. Eu não sei, você falando aqui agora, eu não lembro, acho que, não sei se foi a Fernanda, mas acho que foi a Fernanda, não foi, acho que a Manu, não, foi a Fernanda Maciel que falou que acho que era uma das provas que ela mais gostava, se eu não me engano, né, se a gente conseguir chamar o Kiko aqui agora e perguntar para ele que é a pessoa que melhor te conhece, qual que é a tua melhor característica, assim, como corredora, o que ele diria? Uma característica mais admirável. Eu acho que é essa persistência minha, sabe? Essa de falar que eu vou fazer, eu vou completar, eu vou terminar, entendeu? Eu vou conseguir. Eu tenho esse pensamento, meu pensamento é quase sempre muito positivo, sabe? Eu falo isso quando ele fala, eu brinquei com ele no negócio da Western States, de sorteio, eu falei, final do ano tá chegando, mais um sorteio aí. Ele pois é, se eu for sorteado, eu falei, tá vendo, é por isso que você não é sorteado. Quando eu falei com você, eu falei, eu vou ser sorteada, entendeu? Então eu brinco isso com ele, que eu sou muito positiva, eu sou muito persistente. Eu sou muito teimosa, assim, sabe? Então acho que ele diria isso, que eu sou teimosa, que eu sou persistente, entendeu? Quando eu quero, não vem falar que eu não consigo, não. Eu vou. Entendi. Já passaram também aqui várias pessoas que são movidas a isso. Não diz que eu não vou, que eu não consigo, que eu não posso, que aí é que eu vou mesmo, né? Dá mais vontade. Legal. Você acha que, pelo que também você tem observado nos últimos 25 anos, né, do seu ponto de vista, você acha que as mulheres têm alguma característica que faça com que elas reajam melhor a essas provas de longa distância? De longa não, né? De ultras distâncias, né? Eu acho que a mulher é mais preparada para sofrer. A gente veio, eu não fui mãe, né? Eu não passei por uma gravidez, mas a mulher vem muito mais preparada para passar por isso tudo, sabe? Que ela é mais forte nesse sentido, entendeu? De conseguir ser mais resistente, ser mais forte para aguentar essas provas duras de resistência. A gente ainda é minoria em prova de trilha, a gente não é nem metade quando se fala em prova de trilha. Acho que no Mont Blanc, o UTMB, a última vez nós éramos, sei lá, 17%, 20%, ainda é muito pouco, né? Pouco. Ainda é muito pouco nessas longas distâncias, sabe? Acho que nas maratonas ou nas meias já passou de 50%. Já. Sim, nas de rua sim, mas de montanha não, a gente ainda é bem minoria, sabe? Mas eu acho a gente muito resistente. É muito sofrimento, a mulher eu brinco, a mulher tem que fazer depilação, a mulher tem que fazer sobrancelha, a gente tá acostumado com dor, entendeu? Então eu acho que isso facilita um pouco pra gente, sabe? E se você, né, você tá falando aqui para uma meia dúzia de ouvintes, mas se você tivesse a oportunidade de fazer aí uma propaganda ou colocar um post aí para 7 bilhões de pessoas a respeito da corrida de montanha ou das ultramaratonas, qual que é a propaganda que você faria? Assim, o que você diria para motivar mais mulheres ainda a estarem participando, ingressando nesse mundo? Assim, que nem eu falei, eu corro quase 90% é pela paisagem, né? Que é muito incrível. A gente se superar
ali fazendo provas de 50, 100, 120, 160. É muito emocionante, sabe? A gente vê, cara, eu achava que era uma coisa surreal eu conseguir fazer algo nesse sentido, né? E tô aí correndo provas. Na verdade, eu achava que 10 quilômetros era ótimo, inclusive. Não, 10 quilômetros tá bom, pra que eu vou aumentar aí? 10 quilômetros, gente. Quem imaginar que eu ia chegar nesse patamar, né? E eu acho que a gente... a mulher pode tudo, a gente consegue tudo, né? Falar que, não, mas eu não dou conta, a gente dá conta, sim. Pode ter certeza que a gente dá conta de muita coisa. A gente trabalha doente, a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? A gente dá conta de coisas que a gente nem imagina. Então, quem quer se superar, quem quer se conhecer, que na corrida de montanha você se conhece pra caramba, você passa muito tempo pensando, raciocinando, sabe? Então é muito bacana. Eu acho que todas elas vão gostar pra caramba. Eu adoro ver mulheres indo pra trilha. É companhia pra mim, né? Claro. Então eu vou adorar. O que você descobriu a respeito de você através da corrida que você talvez não soubesse ou que, né, você não tivesse ideia? Que eu sou muito mais resistente do que eu imaginava. Exatamente isso, que eu tenho uma resistência assim que eu nunca imaginava. Eu nunca me imaginei correndo durante quase 40 horas. Eu nem pensava nisso. Eu ia passar carnaval com as amigas, eu terminava, eu voltava, gente do céu, eu tô morta, eu não dou conta de mais nada, entendeu? E hoje em dia, pensar que eu passo 40 horas caminhando, correndo, sabe, subindo e descendo montanha, é surreal. Ver o tanto que eu sou resistente no auge dos meus 44 anos. Eu não sou nem mais menina, né, gente? Não sou velha, obviamente, né? A gente já é outra geração, mas eu não sou mais menina, então eu tô correndo 40 horas na montanha e ver que eu sou resistente, pra mim é surreal isso. A menina sedentária, né, que até os 18 anos era muito sedentária, que não queria jogar handball, que quebrava o dedo, que quebrava o dedo no basquete, que não tinha resistência nenhuma, que não conseguia correr meia quadra, sabe? Então a corrida me fez ver isso, que eu sou muito resistente. Na régua você tem 1,55 m, né? Mas talvez, metaforicamente, você já deve ter o quê? 1,80 m? Um pouco mais, eu acho. Não, e o melhor pra mim, quando eu encontro alguém que só me conhece no Instagram e me vê pessoalmente, fala, gente, nossa, mas você é pequena, né? Eu achei que você fosse mais alta. Bom, pra gente terminar aqui, né? Na verdade tá errado. Pra gente terminar, Andréia, quem são os seus ídolos, assim, que você se inspira, que você se espelha, ou que você almeja, que você admira, e por quê? Então, meu marido. Meu marido é meu ídolo. Não é ele que entrou e que tá sentado aí na frente, não, né? Não. Ele não tá nem aqui, né? Eu tô na casa da minha mãe. Meu marido, ele, assim, eu fico impressionada com a força, com a garra dele, sabe? E eu acho que nosso momento de maior parceria, que foi a Western States, para quem não sabe, no quilômetro 90 eu podia ter um pacer correndo comigo. E ele entrou e correu 70 quilômetros comigo. Eu morta, legal. Eu não conseguia fazer quase nada mais, entendeu? E ele assim, não me carregou porque não podia, obviamente. Mas eu completei o Western States graças a ele. Eu não teria completado sem ele, entendeu? Então eu vi o tanto que ele é uma pessoa forte, tanto que ele é determinado, sabe? Ele tá aí, ele trabalha, ele faz faculdade, ele treina para uma prova de 100 milhas, entendeu? Então, eu acho que ele é meu maior ídolo, com certeza. Bacana, cara, que legal, que declaração bacana. Tomara que ele ouça. Sim. E para terminar, me deu um presente. Qual o presente? A corrida? Não, me dá um tênis, né? Depois de ouvir essa declaração bonita, amor, um tênis novo. E para terminar, qual é a prova assim que vocês sonham em fazer e ainda não chegou o momento
por algum motivo, assim, tem alguma prova, sei lá, na Groenlândia ou sei lá onde, que você fala, não, esse lugar eu quero conhecer e ainda por algum motivo não chegou a oportunidade? Na verdade, ele vai ficar bravo comigo. Na verdade, eu quero fazer a Hard Rock, que é uma prova nos Estados Unidos, que é uma prova que ela é de altitude até, ela corre bastante tempo na altitude. É o sonho dele também, inclusive, eu já brinquei falando que eu vou ser sorteada antes dele. É uma prova muito tradicional nos Estados Unidos. Você termina a prova, tá a pedra com o símbolo da prova, que os ganhadores chegam e beijam essa pedra, entendeu? As provas nos Estados Unidos são, assim, sensacionais. Eles transformam num negócio, né, cara, um evento. A organização é uma coisa impressionante, entendeu? Então, acho que depois de ter feito Monte Fuji, ter corrido na Nova Zelândia, esses lugares tão diferentes, tão incríveis, a própria Ilhas Reunion, Cape Town, entendeu? Eu acho que no momento agora é a Hard Rock, eu tenho muita vontade de fazer. Ele vai ficar bravo. Vai falar que eu vou roubar de novo a vaga dele. E você tem planos de se candidatar para o sorteio em breve, ano que vem? Não, a Hard Rock é igual ao Western States, tem uma lista de provas que você precisa completar, e são provas de 100 milhas. E como eu não vou fazer por enquanto esse ano nenhuma prova de 100 milhas, então por enquanto não. Ainda vai ser mais pra frente. Não dá nem para se candidatar para o sorteio. Exatamente. Então, por enquanto, ainda não tem nenhuma previsão de eu fazer. Agora, só uma curiosidade, já que você falou nos Estados Unidos, e a Barkley Marathons, o que você acha? Senhor, não. Não, é muita loucura. Eu falo, cara, eu me perco com prova com marcação. Imagina de orientação, Michel. É uma prova mais como prova de aventura, né? É uma prova de orientação. Eu sou desorientada, gente. Com marcação eu tô me perdendo. Imagino sem marcação. Não, eu acho que é muito sofrimento. Ele é muito sádico, né? Ele, o organizador da prova, ele é muito divertido e muito sádico, né? Então, não. Eu acho que a Barkley não é para qualquer um. Não é qualquer um que pode chegar e se candidatar, eu quero correr essa prova. Inclusive, esse ano, na verdade, ano passado, era para ter ido o primeiro brasileiro. Ele foi. Então, eu lembrei dele que eu gravei com ele agora, faz pouco tempo, o Enrico Frigieri, né? Que na verdade é um corredor de aventura. Sim, ele que tem tudo a ver essas com a ultramaratonas. Sim, ele tem tudo a ver com a Barkley, entendeu? Então não é qualquer um que chegue e eu já fiz 50 km na trilha e vou correr a barra. Não, você não vai, meu filho. Você não vai, entendeu? Então, não, eu não tenho nem vontade de correr. É muito perrengue, Cruz Credo. Você assistiu o documentário? Já assisti, eu acho divertidíssimo. E todo ano a gente acompanha, né, pelo Twitter a prova. Esse ano teve, inclusive, né? A própria Koenig Daughter, que ganhou a Western States quando eu corri, é uma corredora foda. Ela ganhou o TMB ano passado, é uma corredora americana que ela é foda. Ela não completou a Barkley, entendeu? Eu acho ela mega forte. Ela já fez outras provas, ela conseguiu vaga para Barkley completando uma outra prova eu esqueci o nome do organizador da Barkley. Agora me fugiu aqui também. Ela completou uma prova que era um circuito, acho que de 1.300, 1.600, quem der mais volta nesse circuito ganha, entendeu? E ela ganhou. Passou não sei quantas horas correndo isso, sabe? É uma coisa meio surreal. Eu acho ela muito forte. Eu falei, cara, ela não completou a Barkley. Então, não é para qualquer um, entendeu? Não. Assim, eu enfim, não entendo de corrida de montanha, e claro, né, só assisti o documentário da Barkley, mas os argumentos do Enrico, que ele deu aqui para mim na nossa conversa, eu acho que são bem válidos nessa história de que ele diz que os caras que vão lá e não conseguem completar, que é a grande maioria, né? Parece que é 1%, né, das pessoas que terminou até hoje, não são corredores de aventura. Ele acha que pelo fato de ele ter experiência em trilha, dos perrengues, né? De se arranhar inteiro, de se localizar e de passar frio, calor, tá acostumado com a orientação. E ter uma velocidade, que também tem a questão da velocidade, né? Porque se você é cortado, ter uma velocidade razoável, talvez favoreça com que ele aumente, quer dizer, que aumente as chances dele de terminar, né? Que vai ser bacana, né, pro Brasil. Porque eu aposto que se ele terminar,
vão surgir aí, não muitos, mas vão surgir aí outros brasileiros que vão na esteira aí Sim. de tentar esse desafio, né? Sim, eu acho que sim, com certeza, eu concordo com o Henrique. Eu acho que ele, como corredor de aventura, teria muito mais experiência do que um corredor só de montanha. Exato, porque tem essa questão de passar esses perrengues e ter que se preocupar com a orientação e correr ao mesmo tempo se hidratar, e, enfim, né? E pelo que dá para ver no vídeo, no filme, cara, passa por uns lugares bem não próprios para corrida, né, cara? Sim. Que é bem o que acontece nas corridas de aventura, né? O cara fazem você passar por lugares que na verdade não foram desenhados para você correr, para ninguém correr, né? Verdade. Mas legal, Andréia, quem quiser te acompanhar, te seguir aí nas tuas redes sociais ou no teu Instagram, que eu acho que é onde você é mais ativa, né? Passa aí, por favor, e dá um último recado antes da gente encerrar esse bate-papo aqui, bem legal. O Instagram é Andréia Vidal, Andréia sem I. Ah, legal. Todo mundo erra isso, né? É onde que eu posto lá meus treinos, eu posto como é que é chegar até para fazer uma prova de 100 quilômetros, para fazer minha próxima prova de 100 milhas, entendeu? Então eu gosto muito das redes sociais, eu me divirto lá, já fiz muitos amigos inclusive, então segue lá, gente. Legal, é você mesma que responde, né? Sim, sou eu mesma. Legal, muito obrigado, parabéns aí por toda essa história, essa vitalidade principalmente, cara, você transmite muita energia, isso é legal, tenho certeza que esse é o grande segredo aí do teu sucesso nas corridas, principalmente as ultramaratonas. Foi um prazer conhecê-la e esse papo aqui foi sensacional. Eu que agradeço, Michel, adorei. Se deixar, eu fico 5, 6 horas falando, né? Adoro, ainda mais sobre corrida, né? Então, que eu gosto muito. Nossa, muito obrigado pelo convite. Adorei contar um pouco da minha história para vocês. Legal, o prazer foi meu. Um abraço. Um abraço, tchau. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do Endorfina Podcast. Que mulher legal, que energia, que vitalidade, enfim, e que maneira legal, principalmente de encarar a corrida. Não é à toa que ela consegue vencer todos esses desafios, não importa a distância, ela simplesmente curte correr. Eu acho que esse é o grande segredo de quem faz esporte. Você tem que amar o esporte que você faz, não importa qual seja, mas você tem que curtir em primeiro lugar. Aí o resto vem em segundo, terceiro, quarto plano, mas se você curtir, se você fizer pelo motivo de paixão, de amor, de gosto por aquilo, você vai fazer bem, vai fazer por muito tempo. Todos os links para alguns assuntos que a gente conversou hoje eu vou colocar no post do episódio de hoje, como sempre, inclusive para o Instagram da Andréia, caso você queira entrar em contato com ela. Aliás, eu recomendo, mande um alô para ela, digam que vocês conheceram, que vocês a ouviram aqui no Endorfina, tenho certeza de que ela vai gostar. Para mim também, no Endorfina BR, é o meu perfil no Instagram, mande um comentário para mim sobre esse episódio, sobre qualquer outro episódio que você já ouviu ou que você queira ouvir, né? Um convidado, sugestões são sempre muito bem-vindas. Aliás, a Andréia é uma convidada que foi sugerida por alguns ouvintes. Eu não vou me recordar que já faz um bom tempo, mas finalmente eu consegui trazê-la. E se você gosta de assuntos de ultramaratona, de maratonas, eu faço aqui rapidamente uma recomendação de Adriano Bastos, já passou por aqui, que é um multivencedor da maratona da Disney. O próprio Gustavo Maia, né, que é esse amigão aí através da Mariana Maia também, que já teve no episódio, o Gustavo e a Mariana Maia do programa Fôlego, você também pode ouvir aqui, eles são amigos e parceiros aí do Kiko e da Andréia. Já gravei com o Rico Frigieri, né, falei agora para vocês, para a Andréia agora no final do episódio. Eu gravei com o Nato Amaral, que é o embaixador da Comrades no Brasil, já terminou a Comrades, 13, 14 vezes, se eu não me engano. A Fernanda Maciel já passou por aqui, a Manu Vilaseca, o Carlos Dias, ultramaratonista, o próprio Valmir Nunes, ultramaratonista, enfim, tem vários episódios legais. Esse e todos os episódios do Endorfina você encontra não apenas no meu site, mas em todos os agregadores de podcast, claro, esse inclusive que você está ouvindo, esse nosso episódio. Vai lá no meu site, endorfinabr.com, para conhecer um pouco mais sobre o projeto, todos os convidados, para você ouvir todos os episódios, para você conhecer um pouquinho mais como você pode colaborar financeiramente com esse projeto, para você assinar a newsletter semanal do Endorfina, um newsletter que eu dei o nome de Sua Dose Extra de Inspiração, e confira vídeos, clipes de
de quase todos os convidados, quase todos não, exagerei. Confira videoclipes, clipes de vídeo de alguns dos convidados do Endorfina, dos mais recentes, desde o Christian Kittler, no meu canal no YouTube, Endorfina, com Endorfina TV com Michel Bogli no YouTube. Você também acha um link lá no meu site para você assistir a clipes de partes e assuntos que eu acho que são legais de você consumir num formato isolado e bem curto para te ajudar a inspirar, para te motivar, vindo desses meus convidados espetaculares. E até a semana que vem. Muito obrigado pela audiência. Posso apostar que na semana que vem você vai adorar o convidado que eu já gravei, por sinal, e que adorei também. Então vamos lá. Boa semana para vocês e até a próxima. Um abraço. Strava apresenta O Atleta em Você. Ser mulher dentro do esporte é diferente, então a gente precisa ter essa coragem de transformar e mostrar para as outras mulheres que a gente pode sim ir pelos caminhos que nós queremos. Eu comecei a treinar com 4 anos e meio, através de um projeto social. Eu sempre busquei o novo. Mesmo criança, né? Eu corria corridas de rua, mas eu também corria na pista. Nós somos muito fortes, sim, e nós conseguimos tudo realmente que a gente quiser, só fazer acontecer. Quando engravidei, eu continuei fazendo exercício, né? Fazer exercício durante a gestação é muito bom para os bebês e para a mãe é muito saudável. Assim que tiver a provinha do Ironman Kids, eles estarão lá correndo, com certeza. Hoje, sendo mãe de gêmeos, eu estou no meu melhor auge de performance, mesmo sendo amadora. Meu melhor pace, meus melhores quilômetros na bike estão sendo hoje. Eu sou a Miss César, eu sou treinadora, ciclista, mãe de gêmeos. E eu encontro o atleta em mim em cada quilômetro e cada passada que eu dou, literalmente, no meu dia a dia. Strava, o atleta em você. Esse foi o depoimento da Michele César, uma atleta Strava. Existe um atleta em cada um de nós e nem sempre é fácil reconhecer e deixar esse atleta interior desenvolver todo o seu potencial. O Strava apresenta O Atleta em Você, uma série em 8 partes com depoimento de pessoas normais compartilhando suas experiências como atletas. Você pode curtir o app Strava com assinatura Premium por 30 dias através do link strava.com/O Atleta em Você. Confira no próximo episódio do Endorfina a terceira parte da série O Atleta em Você. Nos esportes, sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Saiba mais em probiotica.com.br. E esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do Mercado Livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram Bovem_Energia. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.